sobre a sua casa, sobre a sua família. Gênesis 1, 27 diz que o Senhor criou o homem e a mulher. Mas em Gênesis 2, 7, a mesma palavra diz: então formou o homem o pó da terra. O que eu quero dizer com isso? Existe um tempo de criação e um tempo de formação para todas as coisas. Eu venho nessa noite para dizer, como profeta, que muitas coisas já foram criadas no céu, muitas coisas já foram liberadas no céu, muitas coisas já foram preparadas no céu, para a sua vida, para essa igreja, para a sua casa, para o seu ministério, mas que o Senhor vai materializar um tempo de todas as coisas, porque é um tempo de criação, um tempo de formação. Muitas coisas foram criadas, e agora essas coisas criadas vão ser materializadas nesta terra, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em o nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz, João capítulo 4, versículo 9 e 10. Eu vou ler com vocês aqui uma passagem muito, muito conhecida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. 10. Jesus lhe respondeu. Quem respondeu? Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido a ele e ele lhe daria, 1, 2, 3, todo mundo junto? E ele daria água viva. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria: deixe o cântaro e leve o propósito. Essa história é uma história muito conhecida. É uma história que eu acredito que ela já foi ministrada até mesmo aqui várias vezes. Mas o Senhor, Ele usa a sua palavra para falar aos nossos corações de diversas formas. O Senhor, Ele é mestre em revelar coisas extraordinárias através da sua palavra, amém? Então, como começa esse versículo? O versículo 1, ele fala que o Senhor Jesus estava ali, juntamente com os seus discípulos. Os seus discípulos estavam batizando algumas pessoas, alguns discípulos, formando os novos discípulos. Jesus não estava somente formando novos discípulos, mas Jesus estava expandindo o seu ministério. Porém, os fariseus viram aquilo, os religiosos, os mestres, os doutores, e eu acredito que começaram de alguma forma confrontar sobre aquele ambiente. E Jesus, como um homem sábio, como um homem maduro, ele simplesmente retirou daquele lugar com os seus discípulos. Jesus deixa a Judeia. Jesus estava em Judeia, na Judeia. Não por medo dos fariseus, mas por sabedoria, ele saiu daquele lugar. E ele estava indo com destino a Galileia. Jesus então sai da Judeia e vai para Galileia. Porém, ele precisava passar por Samaria. Eu tenho uma boa notícia para dizer para você. O Senhor está passando. Ele saiu de um determinado lugar para ir a um outro determinado destino, mas ele precisa passar nessa noite na Renovo, aqui em Goiânia, no estado de Goiás, porque precisa fazer algo extraordinário. E quando Jesus chega, a cura chega. Quando Jesus chega, o milagre chega. Quando Jesus chega, a libertação, a transformação, a restituição. Quando Jesus chega, há o novo de Deus. Ele está aqui nesta noite. Judeia era uma região histórica e montanhosa.
situada no sul da antiga Palestina. Fica hoje no sul de Israel e partes da Cisjordânia. Galileia é localizada ao norte de Israel, que desempenhou papel central na vida e no ministério de Jesus. Então, Jesus estava de um determinado lado, ele iria para outro lado. É como se ele estivesse no norte, iria para o sul, ou estivesse no sul, iria para o norte. Jesus nos ensina algo importante quando decide sair da Judeia. Nem todo confronto precisa acontecer imediatamente. Há momentos de avançar, há momentos de se retirar. Sabedoria faz parte da obediência. Muitos judeus evitavam passar por esse caminho por conflitos com os samaritanos. O conflito era profundo, envolvia história, religião, identidade. Era uma divisão que durou séculos. Eu quero voltar no início do versículo. Jesus já deixou a Judeia. Jesus está chegando em Samaria. E no versículo 6, algo poderoso me chama a atenção. Quando a Bíblia ressalta, estava ali a fonte de Jacó. Coloca para nós o verso 6 aqui, por favor. João 4,6. Aqui tá tudo maiúsculo. Mas na minha versão, pode deixar aí. Mas na minha versão está em letras minúsculas, mas o cansado está somente, o C está em letra maiúscula. Quando algo maiúsculo na Bíblia refere a quem? A Ele. Então Jesus estava o quê? Cansado. E ele já estava junto à fonte, junto ao poço, porém ele estava cansado. E a hora, que horas que era? Meio-dia, o sol escaldante. Aí eu te pergunto, quanto de nós não estamos cansados hoje? Quantos de nós não estamos exaustos hoje? Estamos fadigados hoje? Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus também cansou, está na Bíblia. Jesus estava na fonte de Jacó, cansado. Porém, o propósito, ele era maior. Ele é maior do que qualquer cansaço. Então eu venho aqui nessa noite para te dizer, eu não sei se você está cansado, se você está fadigado, eu não sei como você está, mas de uma coisa eu tenho certeza: o propósito ao qual o Senhor estabeleceu sobre você é maior do que qualquer cansaço, do que qualquer circunstância, do que qualquer adversidade. Isaías 40:31 diz algo poderoso para nós: mas os que se esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu não sei para quem é esse versículo essa noite, mas o Senhor manda te dizer: aqueles que se esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. O cansaço pode atingir o seu corpo, mas o propósito renova a sua alma. O cansaço pode atingir o corpo físico, mas o espírito, dele te fortalece. Talvez você chegou aqui nessa noite cansado, talvez você chegou aqui essa noite arrastado, mas eu quero declarar, eu quero profetizar em nome de Jesus que o Senhor derrama um renovo físico,
físico e um renovo espiritual, que o Senhor derrama o refrigério sobre a sua alma. Você não vai parar, as adversidades não vão te parar, porque melhor do que o início das coisas é chegar no propósito ao qual o Senhor estabeleceu. Como o pastor ministrou hoje, muitas das vezes nós paramos no caminho, no meio do caminho. Não, você não vai parar. Pastor, está difícil, está complicado. É o Senhor te capacitando, é o Senhor te forjando, é os céus alinhando aquilo que Ele tem para fazer em você. Senhor, mas tem tantos anos. Alguém conhece José? O governador? Alguém sabe me dizer com quantos anos ele foi vendido como escravo? 17. Alguém sabe dizer com quanto tempo ele se tornou governador? 30. 30 menos 17, 13. 13 anos. Foi o tempo que ele esperou para um cumprimento de uma promessa. E vou mais. Alguém sabe dizer quantos anos, com quantos anos José morreu? 100, 120, me ajuda aí, pastor. 100, 120. O que eu quero dizer? Aí você vai preparar, você vai pular, você vai gritar, você vai dar um glória. O tempo de desfrutar da promessa sempre será maior que o tempo de espera. Eu não sei quanto tempo que você está esperando algo da parte de Deus, mas eu venho aqui como um profeta liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu não sei qual é o tempo de espera, mas o tempo de desfrutar da promessa será muito maior. Se for para o Senhor, aplaude Ele. Quem anda no propósito pode até cansar, mas nunca permanece esgotado. Sabe por quê? Porque Deus sustenta. Porque Deus sustenta. Você que é pastor sabe o que é isso. Nath, com esse barrigão, sabe do que é isso. Vontade de ficar em casa, mas está aqui porque o propósito é sempre maior. Então Jesus estava cansado. Só que o cansaço de Jesus não impediu ele de encontrar com a mulher samaritana. O seu cansaço também não vai parar, porque logo ali você vai encontrar com uma samaritana. Daqui a pouco você vai encontrar com alguém que precisa de uma palavra. Você vai chegar daqui a pouco, mesmo cansado, e vai falar assim: eu declaro e profetizo em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, não, o seu casamento não vai acabar. Eu declaro restauração. Não, o seu filho não vai se perder, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Todas as vezes nós iremos encontrar com uma mulher samaritana precisando de algo extraordinário. E esse algo extraordinário está dentro de você. Está dentro de você, você que carrega a presença. Não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre o quão forte você é, o quão bonito você é. Você lembra de Davi? Você lembra do profeta Samuel quando chega na casa de Jessé? Eu vim aqui para ungir um novo rei. Aí coloca todos os seus filhos ali, bonitos, fortes. Aí na hora, tudo bem que era o profeta,
Mas o profeta também tem olhar humano. Ele é um ser humano. Então ele chega e fala assim, é aquele rapaz bonitão ali, e Deus fala, eu não vejo como você vê. Você vê o exterior, mas eu vejo o interior. Então se preocupe com o interior do que com o exterior. Claro, você precisa andar bem vestido, precisa andar alinhado, mas melhor do que isso é o seu interior, o seu coração. Jamais perca aquilo, a essência que há dentro de você. E vou mais além agora que o Senhor me lembrou. Elias e Eliseu. 1 Reis, capítulo 19, pastor Eduardo, fala que o profeta Elias queria sair do ministério, pediu até a morte para o Senhor, eu não quero mais. Porque naquela época, da mesma maneira que o Senhor levantou os profetas, o inferno levantou Jezabel. E Jezabel foi uma mulher que veio para destruir os profetas. E Jezabel manda recado para ele, falando que vai matar, falando que vai atrás. E ele então foge e fala, Senhor, me leva. Senhor, me leva. Senhor, eu não aguento mais. Talvez você está aí, eu não aguento mais, eu não consigo mais, não tem mais jeito. Espera aí que eu tenho algo para te dizer para você. Porque enquanto Elias estava, eu não quero mais, eu desisto, tinha o Eliseu falando, Senhor, eu quero porção dobrada. Senhor, eu quero porção dobrada. Pastor, o que você quer dizer com isso? Se você está querendo desistir de algo que Deus te entregou, tem alguém pedindo porção dobrada. Ele vai desistir, eu quero porção dobrada. Eu não aguento mais, tem alguém pedindo, eu quero porção dobrada. Então enquanto Elias está lá, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não quero mais, tem um Eliseu. E cadê os Eliseus dessa geração, que não vai só pegar honra, mas dupla honra, não só porção única, mas porção dobrada. Então não pare, não pare. O problema é que muitas vezes nós achamos que somos bons, e eu me incluo nisso, porque isso é do ser humano, isso é do ser humano. Só que nós precisamos voltar à essência. Nós precisamos entender que tudo é dele, por ele e para ele. Se nós estamos aqui nessa noite é porque ele nos permitiu. Se nós estamos aqui nessa noite é porque ele tem algo para falar aos nossos corações e para continuar aquilo que ele já começou lá atrás. Então vamos voltar para a mensagem? O Senhor chega no poço, meio-dia. Quem vai buscar água meio-dia no poço, no sol quente? É difícil, mas faça cedo, 6 da manhã, 7 da manhã, não é? Mas Jesus, ele é estrategista. Satanás, sai daí que eu te ver. Ele é estrategista em encontrar pessoas improváveis em ambiente comum. Aquele lugar era comum, mas quando Jesus chega, tudo muda. E eu tenho algo para te dizer: este lugar não é um lugar comum. Este ambiente não é um ambiente comum. Então, se este lugar não é um ambiente comum, se este lugar não é uma geografia comum, é sinal que o Senhor já te encontrou lá atrás. Eu não sei se é 1 ano, se é 2 anos, em lugares como encontrou essa mulher samaritana hoje. Não trate esse ambiente como um ambiente comum. Jesus decidiu passar por Samaria, não por acaso, mas com propósito. O ambiente era comum, mas a presença não era comum. Nada ali era extraordinário, até Jesus chegar. E vou repetir de novo: o ambiente era comum, mas a presença não. Nada ali era extraordinário até Jesus chegar. Quando o cego Bartimeu estava em Jericó, e os estudiosos falam que foi a última vez que Jesus passou por ali,
porque ali ele já estava caminhando para a cruz. E ele encontra alguém, um cego, Bartimeu, amém? E o que acontece ali? Ele era cego, ele era deficiente visual, fisicamente, mas espiritualmente, ele poderia ser deficiente visual, fisicamente, mas espiritualmente ele não era. Quem está aí, quem está passando, porque ele viu que algo estava acontecendo naquele lugar, não era uma rotina dele, porque ele estava ali todos os dias, e alguém fala, é Jesus, e ele clama ao Senhor, e naquela hora, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamou. A Bíblia fala que ele clamou. O clamar é de socorro, o clamar é da alma, o clamar é uma dor, eu não aguento mais. O ambiente era comum, a geografia era comum, mas quando ele chega, aquilo que era comum, ele torna extraordinário. Lázaro estava morto há quantos dias? 4 dias. A geografia era comum, o ambiente era comum, mas quando ele chegou, aquilo que era comum, ele tornou algo extraordinário. Os seus dias podem ser comuns, a sua casa pode ser comum, o seu trabalho pode ser comum, o seu carro pode ser comum, a sua vida pode ser comum, mas se Jesus chegou, tudo aquilo que era comum torna extraordinário, porque se você tem algo simples, mas tem Jesus, você então tem tudo, é tudo, é tudo, é tudo. Há 13 anos atrás a minha filha nasceu, eu vou correr aqui. E a minha filha nasceu e com 24 horas ela já estava dentro de uma UTI entubada. No primeiro dia entubada, no segundo dia infecção, no terceiro dia hemorragia só foi indo. Eu não era cristão. A minha esposa estava desviada, afastada. Eu até brinco e falo que Deus permitiu ela desviar para me encontrar. Então se ela me encontrou, a sorte não é minha, a sorte é dela. Que sorte foi a minha? E eu sou o primeiro cristão da minha família, e o primeiro pastor da minha família. Eu não sou filho de pastor, eu não sou neto de pastor. E aqui eu abro um parênteses, pastor Eduardo, eu entrei em crise, porque por várias vezes eu ouvindo ministrações, e o pastor falava assim, eu sou a 3ª geração de pastor, eu sou a 4ª, até a 5ª eu já ouvi de pastores. Eu falei, meu Deus, que lindo, e eu não sou nada. Aí eu entrei em crise. Aí o Senhor falou no meu coração, você pode não ser filho de pastor, você pode não ser neto de pastor, a sua mãe não pode ser a irmãzinha do coque, mas os seus filhos vão dizer, eu sou filho de pastor. Os seus netos vão dizer, eu sou neto de pastor. O que eu quero dizer com isso? Que tem coisas que vai começar em você, tem coisas que vai começar através de você, da sua vida. Não importa o que viveu para trás, não importa o que aconteceu para trás, Deus tem algo novo para fazer em você e através de você. Minha filha está na UTI. Deus tenha misericórdia. A minha esposa até emburrou com Deus. Imagina um Deus falou assim. Até que ela nasceu na terça, domingo entramos na UTI. E a médica, por mais que nós precisamos estar preparados para essas coisas, mas nós não estamos preparados.
Eu acredito que ela não teve tanta sabedoria em dar a notícia, por mais que eles estão acostumados diariamente com isso. Mas para a glória de Deus, a minha filha está viva, tá? Está viva. Então, olha, não tem o que fazer. Tudo que precisa fazer está para guardar. Até que uma hora, ela falou assim: amor, vamos fazer uma aliança com Deus? E eu nem filho de crente eu era, mas o Senhor já estava me chamando há muito tempo. Eu não conto isso para ter pena e para ter dó de mim, não. Não conto isso, eu conto isso para glorificar o nome do Senhor. O Senhor então, Ele faz algo extraordinário naquela noite. E na hora eu me levanto e falo: estou pronto. Mas não foi aquele estou pronto da boca para fora, tipo barganha com Deus. Eu só vou para o culto se o Senhor me der isso. Só vou se o Senhor... Não, com Deus não funciona isso. Nem a nossa oração muda Deus. Nossa oração muda nós. A nossa oração muda a nossa vida. Estou pronto, liguei para minha cunhada, minha esposa ligou para minha cunhada, que é pastora lá no Tocantins. Ela orou conosco, apresentou a nossa vida. Uma missionária pegou o telefone e falou assim: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. No amanhecer do dia, Deus vai operar o milagre. Eu amei, eu tomo posse em nome de Jesus, como se eu já fosse crente de muitos anos. E fomos dormir em paz. Chegamos na UTI. Quem está lá na porta para nos receber? Psicóloga. Tem alguma psicóloga aqui? Então, quando o psicólogo, você trabalha na UTI, não? Mas você entende que quando um psicólogo chega na UTI é para dar uma notícia, para acalmar, né? E nós demoramos esse dia porque estava um trânsito, era uma segunda-feira. Aí chegamos lá, a psicóloga: vocês demoraram demais. Aí é o trânsito, irmã, é o trânsito. Você não sabe o que aconteceu aqui essa noite. E assim, eu confesso, pastor Eduardo, que a princípio eu fiquei preocupado. Eu fiquei com medo. Mas eu pensei, né? Se você não sabe, eu também não sei. Então fala para nós. Aí eu falei: o que aconteceu? Algo extraordinário aconteceu essa noite. Algo o quê? Algo o quê? Aquilo que é comum, quando Deus chega, torna o quê? Nós não sabemos o que aconteceu aqui, mas essa noite algo aconteceu. E agora pela manhã a Luísa vai ser estubada. E nós não sabemos o que aconteceu. Aí eu pensei: você não sabe, mas eu sei. Aquilo que era comum, quando Jesus chega, Ele vira o extraordinário. Acontece o extraordinário. E Jesus chega, aquela mulher chega, e como eu li no versículo, os judeus não batiam com os samaritanos, eles eram proibidos de estarem juntos. Mas o Senhor, Ele veio para quebrar protocolos, não quebrar princípios. Aquilo que o homem diz, esse não, Deus fala: esse aí que eu quero. Quando Deus manda enviar na casa de Jessé para ungir um novo rei, esse não. Mas tem mais um? Tem aquele que está lá, é aquele então. É aquele que vocês não querem, é dele que eu vou fazer. E hoje é lembrado como o maior rei de Israel, Davi. O que eu aprendo com isso? E nós podemos aprender: não menospreze os pequeninos. Não menospreze. E o Senhor então vai e fala para ela. No versículo 7 diz: veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. No 9 fala: então lhe disse a mulher samaritana: como tu, sendo judeus, pede de beber para mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Conjecturando aquilo, aquela mulher sai de casa com um cântaro na mão. Cântaro é um vaso. Então ela foi até o poço para saciar a sua sede física, saciar a sua sede momentânea.
levar água para fazer almoço, talvez, era meio-dia, ou então ela voltou para buscar uma água, para completar a água para o almoço. Mas Jesus chega e fala assim: ei, essa água que você quer, você vai beber, mas daqui a pouco a sua sede vai voltar. Mas se você me pedir, eu tenho uma água viva. Ele é a água viva. Ele é uma fonte inesgotável, uma fonte que não cessa, uma fonte que não esgota, uma fonte que jorra sem parar. E Jesus, ele é especialista. O encontro de Jesus com a mulher samaritana não foi um ato comum, foi intencional, de romper preconceitos e mostrar que o reino de Deus vai além dessas divisões. Jesus não pediu água porque precisava, pediu porque precisava tocar uma alma sedenta. Só 3 pessoas, eu vou ler de novo, para ver se você vai dar um pulo dessa cadeira. Jesus não pediu água porque precisava, pediu porque ela precisava. Ela estava sedenta, ela não conhecia Jesus, ela não sabia quem era Jesus, mas quando Jesus chega, tudo muda. Quando se tem um encontro com Deus, é impossível continuar do mesmo jeito. Lembra de Paulo? Pronto, está lá, em Atos. E o bom da história é que ela tem um encontro extraordinário com Jesus, e não só a vida dela é transformada, mas através dela, porque o Senhor primeiro Ele precisa fazer em nós, depois fazer através de nós. Não pense que o Senhor vai fazer primeiro através de você, não, o Senhor vai fazer em você, para depois fazer através de você. Então segura, aguenta mais um pouco, porque Ele está trabalhando para que você possa fluir essa água, que rios de águas vivas possa fluir do seu interior. Talvez o que te faz improvável hoje seja o que Jesus utilizará para marcar a sua história. Um encontro com Jesus transforma vergonha em testemunho. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus deixa o cântaro e leva o propósito. Essa mulher saiu com o cântaro. Isso é eu conjecturando, triste, abatida, chateada, preocupada. Mas o interessante nessa história, que ela volta totalmente diferente. Porque o início pode ser de um jeito, mas o final, o seu início pode ser algo parecido com o dela, mas o final será extraordinário, será testemunho, será para a glória dele, para a glória dele. Então ela sai triste, abatida, com um cântaro. E o mais interessante nessa história é que ela volta, e ela volta para a cidade, para Samaria, para Sicar, e ela volta para este lugar, para poder falar: opa, eu preciso transbordar aquilo que eu enchi, que é Ele. Eu imagino as pessoas vendo, as pessoas viram ela saindo, mas viu ela chegando, e ela saiu triste, abatida, mas quando ela volta, fala: mas espera aí, você saiu com um cântaro, mas você voltou sem um cântaro. Você saiu triste, você saiu abatida, mas a sua fisionomia está diferente, o seu olhar está diferente. Eu consigo ver algo bonito em você, aquela tristeza parece que não tem mais.
aquela dor parece que não tem mais, aquela angústia parece que eu não consigo ver. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está querendo te dizer essa noite, porque não importa o que nós passamos, quando nós encontramos com Ele, não tem tristeza, não tem dor, é alegria. Existe uma luz que brilha em nós, que as pessoas possam olhar para você e falar assim: você chegou aqui, o ambiente mudou, a situação mudou, estava um ambiente pesado, mas agora você parece que trouxe paz. Essa mulher saiu de uma maneira, mas você agora, samaritana, você chegou diferente. Porque você não sabe o que aconteceu, porque eu conheci de fato o amor da minha vida, Jesus. E ela fez o quê? Vamos. Porque aquilo que começa em mim não vai terminar em mim. Aquilo que começar em você não vai parar. As pessoas vão ouvir Jesus através da sua vida. As pessoas vão ouvir Jesus através da sua casa. Essa cidade de Goiânia vai ouvir Jesus através dessa igreja. Jesus, o cântaro representa as rotinas comuns, as necessidades naturais, o peso da vida diária, até mesmo aquilo que nos prende ao passado. Mas o propósito representa o chamado de Deus, a transformação após o encontro com Jesus, a missão de compartilhar o que Ele fez. E cadê os discípulos nessa história? Está lá fazendo feira até agora. Jesus, os discípulos chegam, e os discípulos não questionam nada por Jesus estar ali se relacionando com aquela mulher, conversando com ela. E neste ponto, no versículo 27, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Esse é o Evangelho. Você não está aqui por acaso. O Senhor não te trouxe aqui por acaso. E agora eu vou mais além, eu já estou encerrando. Você não é o rascunho de um arquiteto, porque o arquiteto, ele desenha e não dá certo, ele amassa, ele rasga, ele joga fora. O dia que for fazer a igreja, o arquiteto vai rabiscar, o arquiteto vai desenhar, o engenheiro vai medir. Errou, apaga. Mas o Senhor te fez como um projeto. Você não é um rascunho de um arquiteto, mas você é um projeto de Deus, e Ele te fez com um homem e com uma mulher que vai transbordar sobre essa geração, sobre essa nação. Deus vai colocar um testemunho na sua boca. Deus vai colocar um testemunho através da sua vida, porque através de você pessoas vão conhecer esse Jesus maravilhoso, esse Jesus lindo, esse Jesus que me encontrou há 13 anos atrás, um improvável, onde ninguém dava nada, e as pessoas falavam até de casa: esse não vai dar em nada, esse não vai virar nada, esse não vai ser nada. Mas Jesus, para você não, mas para mim, Ele já tinha visto esse dia. Eu quero que você fique de pé, mas que você adore ao Senhor essa noite. Adore ao Senhor essa noite. Eu sinto uma graça de Deus neste lugar. Eu sinto uma graça de Deus neste lugar.
Jesus é especialista. Ele é especialista em mudar história, transformar história. Eu só te peço, em nome de Jesus, você não vai desistir. Você não vai parar. Porque se você parar, a sua casa vai parar. Eu vi aqui hoje de manhã e agora à noite. Eu não sei se é a mesma de manhã à noite, louvando aqui ao Senhor, mas me fez refletir muito. Me fez refletir muito porque essa criança, ela está tendo uma oportunidade que eu não tive. Mas a minha filha tem essa oportunidade. A minha filha tem 13 anos. E eu com 13 anos, sabe onde eu estava? Lá em Goianésia. Minha mãe chorando em casa. E eu atrás do meu pai numa bicicletinha. Pegando meu pai no boteco, bêbado. E minha mãe chorando. E o dia que a minha filha, o dia que eu fiz um compromisso com o Senhor, eu falei assim, a minha filha, nunca é uma palavra forte, não é? Eu falei assim, a minha filha nunca vai me ver com um copo na mão de álcool, uma cerveja, vinho, o que for. E ela jamais vai me buscar em um boteco. Jamais. Porque quando você tem um encontro com o Senhor, irmão, e eu vou te falar uma coisa, e quando Jesus me chamava, eu falava assim, para que eu vou para a igreja? Porque tudo que eu quero, tudo que eu posso fazer, eu vou fazer, estar com os amigos, se eu quiser viajar, eu vou viajar, se eu quiser, eu vou, para que eu vou para a igreja? De fato, nós temos essa mentalidade, quando nós não conhecemos Jesus, de nós acharmos que lá é bom. E eu vou falar uma coisa para você aqui, e eu falo com muito temor diante do Senhor, de fato o mundo é bom. Aí você fala assim, uai pastor, que é isso aí? Porque se fosse ruim, não tinha ninguém lá. Agora o problema é, qual é o caminho que se escolhe? Qual é o caminho que nós escolhemos? E quando eu escolhi Jesus, eu olhei para aquilo lá atrás, eu falei assim, aqui era bom, até o dia que eu te conheci. Porque depois que eu te conheci, tudo aquilo já ficou para trás, tudo aquilo não faz sentido nenhum, tudo aquilo é coisa passageira. Eu quero viver o que é eterno, eu quero viver das coisas eternas. Jesus falou para aquela mulher, você vai saciar a sua sede agora, mas o que eu tenho para você é uma morada, é uma eternidade com Cristo. Quantos aqui nessa noite deseja pela volta de Cristo? O mesmo desejo pela volta tem que ser o mesmo desejo para anseiar, para acelerar a volta de Cristo. Mas isso vai acontecer através de mim e de você. Eu quero que você curva sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar por você nessa noite. Pai, nós te damos graças, Senhor, essa noite. Senhor, a tua palavra foi lida, foi ministrada. Pai, que nessa noite o Senhor venha trazer a memória de quem o Senhor é. Senhor, nós entendemos que sem o Senhor nada somos, sem o Senhor nada podemos. Pai, eu não sei como seu filho ou a sua filha chegou aqui essa noite, mas o Senhor sabe. Senhor, eu quero te pedir agora, na autoridade que há no nome de Jesus, visite cada coração, visite cada família agora. Senhor, vai tocando onde o remédio já não faz efeito mais. Senhor, vai tocando, vai fazendo da cabeça à planta dos pés. Senhor, visite as emoções. Pai, eu repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno, tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai. Senhor, toda sentença de Satanás, todo decreto do inferno nessa noite, eu anulo, eu cancelo, eu rejeito agora em um nome de Jesus.
O Senhor é aquele Deus que faz todas as coisas novas. Pai, que o Senhor visite cada casa, cada família agora, cada empresa, cada lar. Eu quero declarar, Pai, no nome de Jesus, sobre essa geografia, sobre essa atmosfera. Eu quero declarar a boa e a perfeita mão do Senhor. Pai, só o seu filho sabe o que espera amanhã, na segunda-feira. Senhor, o Senhor visite agora, Pai. Visite a causa, visite o processo, visite a conta bancária. Senhor, no nome de Jesus, onde pessoas nessa noite colocam um ponto final, o Senhor vai entrar com uma vírgula e reescrever uma nova história, Pai. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo essa casa, eu abençoo os pastores, os voluntários dessa casa, Senhor. Eu abençoo os filhos, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus a placa de luto, e eu declaro, Senhor, uma semana extraordinária. Se você concorda, se você crê, aplaude o Senhor Jesus o mais forte.